Olá, bem-vindos ao canal Médico. Novamente estamos aqui com todos vocês e já de antemão eu estou pedindo que vocês não deixem de compartilhar a entrevista de hoje, porque a entrevista de hoje não é todo dia que se conhece uma pessoa como essa que eu trouxe. Nós podemos dizer que nós trouxemos para que vocês conheçam a história, a vida, os conceitos, os valores desse grande médico, maravilhoso médico, que deixou sua marca. Indiscutivelmente, esse médico tem uma marca na história da medicina brasileira, na história da medicina no Rio de Janeiro. Poucos médicos têm uma marca tão forte na construção de um projeto de vida como esse. Temos o prazer de trazer para vocês o Dr. Badim, como ele é conhecido. Dr. José Badim foi chefe do serviço de cirurgia plástica e reparadora do Hospital Souza Aguiar, então muitos médicos, colegas o conheceu, né? E além de paciente, né? Já que nós falamos tanto com médico quanto com paciente, vão dizer, olha lá, o meu doutor. Tenho certeza que isso vai ser a palavra-chave. Ele também foi chefe de residente em cirurgia plástica e recuperadora e bucomaxilofacial na Universidade do Estado de Nova York, em Syracuse, membro da Sociedade Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial, membro tanto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quanto da Sociedade Internacional e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Sempre foi um homem focado nas suas decisões e nos seus critérios do que ele queria ser. Ele tinha foco, ele queria construir, vocês nem têm ideia, um hospital. Um hospital sempre pairou sobre a sua visão. E eu vou começar perguntando, por que, doutor, antes de fazer as perguntas da minha entrevista, por que o hospital sempre foi a sua grande visão? Realmente, eu não pretendia fazer o hospital. Eu fui levado a fazer o hospital. As coisas foram surgindo no meu caminho, de maneira que eu fui tendo que providenciar para ter o que é meu, para fazer o que eu queria fazer. Então, inicialmente, eu tive uma clínica em Botafogo que fazia cirurgia. Como era uma coisa muito pequena e limitada, eu queria uma coisa maior, mais segura. Então, eu construí um hospital, o Hospital Sírio-Libanês do Rio de Janeiro, lá onde hoje é meu hospital, ou de frente a ele. E atuei lá durante uns 10 a 15 anos. Depois eu fui forçado a entregar o hospital por circunstâncias particulares. Eu entreguei a uma rede, a Golden Cross, que permaneceu lá trabalhando por muito tempo também. Depois, como a Golden Cross não interessou mais pelo hospital, eu readquiri o hospital e construí um hospital novo de frente àquele hospital, que é o Hospital Badim. Mas as coisas foram acontecendo e solicitando de mim para melhor eu atuar como eu quisesse, então eu fiz o hospital. Então, isso estava sempre dentro do seu inconsciente, construir alguma coisa para sempre estar melhorando. Isso Exato, já é sempre importante. melhorando. Então, esse sempre foi o teu target, porque Sempre- tem médicos que se acostumam. Sempre melhorando. Não, vou trabalhar naquela clínica ali, ou vou trabalhar, basta uma clínica aqui, está ótimo, mas você sempre teve esse sonho de construir mais e de, eu acho que de dividir mais, né? Porque às vezes você cria, aumenta, divide para multiplicar, porque no momento que você divide os teus sonhos, você multiplica por milhares, né? No caso, muitos e muitos médicos trabalham com você até hoje, não é verdade? Muitos trabalham. Tem um que está comigo há 40 anos. É mesmo? É um assistente ainda. Que bom. Então, eu tive...
era credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica a formação de cirurgiões plásticos. Nossa. Então, eu tive aproximadamente uns 150 residentes, tanto do Brasil como de fora. Tive gente do Peru, gente da Argentina, gente da Palestina, alguns que vieram da própria América assistir o que eu fazia. Então, eu ensinava, eu tinha vontade de ensinar. Para mim, eu me dedicava a lecionar. Eu sempre gostei disso. E o senhor lecionava no seu próprio hospital? No próprio hospital. Olha só, gente. No Souza Guiar, no hospital. No hospital. E onde eu fosse operar, eu os levaria comigo. Que coisa, né? Porque a gente está sempre pensando que o ensino é só dentro de uma universidade. Não. Professor, por sabedoria própria, de ser formado, de ser um chefe, como foi lá em Nova York, né? Que o senhor tem. Eu fui para Nova York da seguinte maneira. Eu queria estudar cirurgia plástica. No Brasil não tinha nada que pudesse me contentar ou satisfazer, tivesse um meio de cirurgia plástica de aprender. Então, eu fiz um application para vários hospitais da América e então eu fui eleito para um dos hospitais. E eu fui para a América. O interessante é que quando eu saí do Rio de Janeiro para ir para a América, eu já saí com um green card na mão. Eu nem sabia para que servia aquilo, o green card. Muita coisa, né? Aí depois é que eu descobri que a carta que eu recebi da América me convidando para ir era amigo do diplomata aqui do Rio de Janeiro. Ah, é? Ele viu o nome e me resolveu dar o green card. Eu já fui com o green card na mão. Então, uma aberração dessa. Mas aconteceu, isso foi favorável para mim. Eu tive até que me comprometer a me tornar cidadão americano para eu ter o que eu queria. Olha só, gente, ele se comprometeu a se tornar cidadão. Para ter o que eu queria, me comprometi. E tem mais, eu fui convocado 2 vezes pelo exército americano. Uma foi quando aconteceu a queda do muro de Berlim. Sei. O McNamara, que era o elemento, o ministro da Defesa, nos convidou, me convidou. Eu não fui porque em 24 horas resolveram o problema. Imagina, seu lado. E a segunda vez que eu fui convocado foi no bloqueio de Cuba, quando a Rússia ia criar alguma coisa em Cuba. Então, também resolveram em 24 horas e eu acabei não indo. Então o senhor foi para os Estados Unidos bem novinho, né? Fui com 20 anos, 22 anos. 22 anos. Me formei aqui, pelo Nacional de Medicina, na Praia Vermelha, e fui para a América. E o senhor fala que nessa época não existia, vamos dizer, meios para estar no Brasil? Não existia. Existiam cirurgiões soltos, né? Soltos, em São Paulo, Rio de Janeiro, mas que não faziam escola. Não era escola, exatamente. Não era escola, né? Depois até aconteceu a escola do Ivo Pitangui. Ele fez uma escola. Mas isso na época ele não tinha feito, ele ainda estava trabalhando naturalmente, crescendo profissionalmente. Eu acho que ele tem uma diferença de formação, mais ou menos, de que eu andei lendo. Eu andei lendo assim, para que essa entrevista fosse bastante rica, que 3 grandes cirurgiões plásticos do Rio de Janeiro, né? O professor Ivo Pitangui parece que entrou na faculdade em 56, o senhor parece em 66, né? Eu entrei na faculdade em 51. 51. Saí em 56. Saiu em 56. O professor Pitangui em 46. O senhor em 56 e o outro, o Ronaldo Pontes, 10 anos depois. Eu sei que a diferença entre vocês sempre é mais ou menos de 10 anos. Então, não dava tempo de um estar ensinando o outro. Quer dizer, todos tinham que estar buscando em algum lugar as suas referências. Eu fui buscar na América. E o senhor pegou Chegando na América, eu fiz 4 anos de cirurgia geral, que era a programação. Plástico, A programação.
e mais 2 de cirurgia plástica e maxilofacial. Bucomaxilo, né? Que é importante, até porque tudo, nariz e mexer no rosto é importante. E lá o sistema de aprendizagem, residência, na época éramos 36 residentes do hospital, Buffalo, na Hospital Geral de Buffalo. Também em Nova York. No estado de Nova York. No ano seguinte só ficavam a metade, 50% ia embora. Depois, novamente, no outro ano, 50%. E eu fui galgando até chegar à chefia do residente. Por isso eu fiquei lá 6 anos fazendo a especialidade. Em 1960... Quase foi a guerra, né? Quase foi a guerra. Em 1963 eu voltei para o Brasil. Coincidentemente, quando eu estava voltando, o Kennedy foi assassinado no 23 de novembro. Verdade. Ele estava sendo assassinado. A gente recebeu essa notícia no avião, imagina. E engraçado, nessa época, quando o senhor voltou, a Barra da Tijuca praticamente... Não existia. Existia Ipanema, Leblon, e existiam os bairros nobres que... Tijuca era um bairro nobre, Grajaú era um bairro nobre, e ali foi aonde o senhor se instalou, né? Que pegava até a Praça da Bandeira, aquela parte ali, que era uma parte tinha bastante população, né? Tinha. E era uma classe média alta, inclusive, né? Exatamente. E foi ali... Porque a Barra era... deserto. Totalmente deserto. Era. Inclusive, os pais não gostavam de jeito nenhum que fossem lá, né? O que era a época da Pracinha do Alto, né? Isso. Em que as pessoas iam na Pracinha do Alto. Mas eu vou lhe perguntar mais coisas sobre sua vida, professor. A sua infância, como foi? Sua família era daqui, brasileira? Eu nasci em Itaocara, Norte Fluminense. Meus pais, minha mãe libanesa, meu pai descendente de sírio, brasileiro descendente de sírio. Mas meu pai em criança, foi para o Líbano, como acontecia com as famílias libanesas. E ele estudou lá. A minha mãe não aprendeu nada porque não foi para a escola, porque da guerra de 14 a 18. Ela não teve oportunidade, então era analfabeta. Mas uma mulher muito inteligente, a minha mãe. Ela tinha uma cabeça ampla, aberta e muito progressista. E ela sempre queria mudar. Veio com meu pai, foi convocado pelo Exército, na época da Revolução de São Paulo, com o Rio Grande do Sul, coisa semelhante, e trouxe a minha mãe com a minha avó. Vieram para cá e foram morar no interior. E minha mãe sempre querendo mudar para a cidade maior para que a gente fosse para as escolas. E aí mudamos para Friburgo. De Friburgo mudamos para Borborema, estado de São Paulo. Estado de São Paulo fomos para Ibitinga, estado de São Paulo. De Ibitinga nós fomos para Vitória, Governador Valadares. Tudo isso eu morei. Nossa, que ótimo, né? Exatamente. Porque também te deu uma vivência de pessoas, né? E finalmente eu vim para o Rio de Janeiro no ano de 46, parece, por aí. 45, 46. Eu estudava no Espírito Santo, fazia o ginásio no Espírito Santo e ia me mudar para o ginásio no Rio de Janeiro. Quem que eu procurei? O Colégio Pedro II. Como o Colégio Pedro II não tinha vaga, eu fui ao Ministério da Educação saber o que eu podia fazer para entrar para o Pedro II. Conta essa, olha Um assessor do ministro me deu um cartão para procurar o diretor do Pedro II, doutor Gildásio Amado. Ele, então, me arrumou uma vaga. Quando eu fiz a primeira prova de 6 meses, tinha uma prova 6 meses e no fim do ano, a de 6 meses eu não pude fazer porque eu não era aluno do Pedro II. Voltei no ginásio, no Gildásio Amado, falei, qual é a minha situação aqui? Você é ouvinte. Falei, não, peraí. Que isso? Aí ele me arrumou uma vaga.
No final do ano, eu fiz a prova E conseguiu. e passei com tudo. Passou com tudo, o primeiro semestre e o segundo Não, tudo. semestre. Sem ser o primeiro Já? semestre. O primeiro semestre eu não tive. É, mas passou pela prova para o segundo, Exato. o outro ano. Exato. O Gildásio me chamou, me elogiou, etc. Falou muito bem. Aham. Tá ótimo. Então eu continuei no Pedro II. Do Pedro II, eu parti para a Faculdade de Medicina. Ó, aqui nós temos o diploma dele do Pedro II. Vamos mostrar às pessoas o seu diploma aqui. Aqui. Olha aqui. Isso é uma homenagem que o Pedro II me fez recentemente. Não, olha aqui, olha bem aqui desse lado. Tem seu diploma e vai aparecer a sua homenagem que ele fez. Cadê a homenagem? Ó, o magnífico reitor do Pedro II, né? Agora, né? Fez essa homenagem para ele no dia 25 de março de 2014, como aluno eminente. Aqui. Aí tem até a foto. Nós colocamos aqui a sua foto de você recebendo esse diploma, porque se você é um bom aluno na estrutura base, e o Pedro II, eu sei porque eu tenho 71 anos, é o Pedro II, e era o melhor colégio do Rio de Janeiro, né? E na Então, minha época, terminado o as Pedro II, eu sempre trabalhei durante o dia e estudava à noite, porque minha família não era abastecida. Então, eu tinha que trabalhar. Eu sou irmão com 9 irmãos, tinha 9 irmãos, e todos trabalhavam e concentrava tudo na minha mãe, que ela é quem governava a casa. Então, do Pedro II, eu entrei para a Faculdade de Medicina na Praia Vermelha. Fiz meu curso gratuitamente, como eu fiz todo o meu curso de primário até me tornar-se médico, gratuitamente. Foi um dos motivos pelo qual eu voltei da América para o Brasil, porque não era justo que eu não fizesse, que eu deixasse de fazer alguma coisa pelo Brasil. Eu vim para o Brasil, fiz o concurso da Souza Aguiar, ganhei a chefia e continuei trabalhando no Souza Aguiar. Ali nós temos, ó, vamos voltar ali na tela, seu diploma de medicina. Que bonito, né? Nós temos a nossa beca, né? E ali você tá super novinho, né? Formado médico. 23 anos. Muito bacana. E com 23 anos, logo depois você foi, um ano depois, já para fazer cirurgia plástica na América. Assim que eu me formei. Essa formatura e fui para lá. Professor de novo com seu bigodinho. Olha lá, que bonito que tá, professor. Sua foto. Então. Eu era residente lá na América. Aí já residente. Exato. Poxa, muito bacana. E assim foi. E as coisas foram acontecendo. Voltei para o Brasil. Trabalhei no Hospital Moncouro Filho com o professor Hugo Pinheiro Guimarães, falecido, claro, e no Souza Aguiar. Fui fazendo o que eu podia fazer. Fui ensinando no Souza Aguiar meus residentes, ensinando na minha clínica particular os meus residentes. E assim foi minha vida profissional. O tempo todo ensinando, né? Sempre ensinando. Sempre dentro dos hospitais e na clínica. E então a clínica fez parte de querer ter para poder ensinar mais, né? Ensinar mais, lógico, sempre. Aí vinha médicos de todos os lugares. Você dividiria conosco um episódio interessante durante a faculdade? Você já contou 2. Que foi da faculdade, você não contou, você já contou dos Estados Unidos, que você quase foi à guerra 2 vezes. E durante a faculdade de medicina, lá teve alguma coisa interessante que você poderia contar pra gente? Não, lá nada interessante. É só estudo. É tudo. O trabalho lá, a gente trabalhava 36 horas e descansava 12. Não, mas eu estou falando da faculdade. Da faculdade. Não. Aqui? Não, lá eu fui convidado para fazer parte de ensino
aos residentes mais jovens. Sim, na Então, médica. auxiliar de professor. Mas durante a tua faculdade de medicina aqui no Brasil, teve alguma coisa que aconteceu de que você lembre? Na Alguma época novidade? que eu era estudante, o anestesista era o acadêmico mais novo que existia na época, o que frequentasse o hospital. Então, eu fiz anestesia, fui anestesista, por isso sou membro da Sociedade de Anestesia do Rio de Janeiro, porque a partir do meu 4º ano de medicina, eu fazia anestesia. Sabe por que eu fiz essa pergunta, professor? Porque outro dia, né, teve um colega e eles contam essas histórias de como que era a medicina antigamente. Quer dizer, hoje nós estamos contando para o futuro, né? No futuro os médicos vão escutar como é a medicina de hoje, né? E que ele contou várias coisas da área dele. E agora, o senhor está me contando uma coisa que também, para mim, é novidade. Que na sua época, que é um pouquinho anterior à minha, o anestesista era o aluno mais novo da turma de médicos, né? De médicos. Porque, na realidade, ainda não tinha cadeira de anestesia. Não tinha. Não, olha só. Existiam anestesistas, sim, formados. Mas eles sempre colocavam os acadêmicos para trabalhar nos hospitais gratuitos. É o que eu fazia. Eu dei muita anestesia para cirurgia de tórax no São Sebastião e no Cardoso Fonte. E naquela época, os médicos entravam nos hospitais no 3º ano, 4º ano. Eu entrei no meu 2º ano. Eu entrei no 3º, mas a gente já entrava trabalhando. Já entrava trabalhando, exatamente. E a gente tinha aquele orgulho de botar a roupa e eu ia pro aquele da Penha. Eu ia para o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. E também ia para um que era em Carlos Chagas. Carlos Chagas, Getúlio Vargas, Carlos Chagas. Eu ia. Na minha época, já a gente entrava no 3º, 4º, 5º, já fazia. Quer dizer, na sua época, ainda mais cedo, e já podia, inclusive, como ontem o doutor falou, que já podia até prescrever, né? Exatamente. Mas é porque tinha uma necessidade e tinha poucos médicos, né? O que é diferente de hoje, né? Eu, quando era acadêmico, eu fiz um trabalho sobre 1000 raquianestesias. Eu era anestesista, eu não fiz as 1000, mas eu coletei 20.000 anestesias. Tudo raquidiano. Tudo raquidiano. Não tinha peridural na época. E a máscara era o Oberdane, ou seja, a máscara e éter gotejando no rosto do cliente. Era muito insuficiente. Eu fui um dos precursores de intubação. E ia lotando. Exatamente, para fazer cirurgia de tórax. E na época, esses tubos não tinham nem os CAF para você obliterar. A gente oblitorava com tamponamento de gaze, para ter uma ideia como era a coisa. E a coisa foi progredindo. Hoje, você tem um aparelho que diz tudo que o paciente está... Aí veio o taca-oca, aqueles usei muito taca-oca. E assim foi. E agora, hoje, é tudo monitorado. A gente vai evoluindo. A medicina está... O que eu vi de medicina aumentar e ganhar é coisa assim... fantástica. Então a gente já pode ir para uma pergunta que eu tenho lá atrás, mas é que eu posso fazer agora? Eu peguei uma época em que não se dava injeção na veia, soro na veia, por causa dava choque, alguma choque, choque, exatamente. Enchia o paciente de soro na coxa, no abdômen, no subcutâneo, para hidratar um paciente. É isso que se fazia naquela época. Então, nem isso. Transfusão de sangue era impossível. Como é que se fazia transfusão de sangue? Numa cesariana rota, tiraria o sangue do abdômen, coava numa compressa e reinjetava no paciente. Gente, olha, essa é a realidade da medicina de antigamente. De 60 anos atrás. 60 anos atrás. Eu estou formado há 67 anos. Por isso esse programa é importante.
porque nós estamos passando para vocês e amanhã vocês vão estar vendo o que nós estamos fazendo hoje, porque vem médicos, o programa, o Canal Médico traz a medicina de ontem com os grandes mestres, vai estar trazendo a medicina de hoje, né, que nós fazemos com os debates que a gente aqui tem, e o futuro. Então já cabe aqui, pela sua experiência, uma pergunta que eu faço mais lá atrás para os médicos, mas agora, acredita numa grande revolução da medicina nos próximos 20 anos? Eu tenho certeza que... Mas sem dúvida. Não é? Amanhã já é diferente. Não é? Hoje, a cirurgia que não é invasiva, é por vídeo, é uma coisa fantástica, um progresso extraordinário. A robótica. Exatamente. E como é que o senhor vê a ética médica, a posição, inclusive, dos conselhos e a ética frente à inteligência artificial, que também vai inundar a medicina e a biotecnologia? Vai ser um progresso fantástico. O médico, eu creio, ele não vai mais fazer anamnese. Ele vai ver os exames e ele sabe o que o paciente tem. O que já está acontecendo nos CTIs hoje em dia. Vê o exame médico e, pelo exame, sabe como é que conduzir o tratamento desse paciente. Por todos os parâmetros do Exatamente. exame, inclusive o funcionamento da máquina através das ressonâncias. Né? Hoje você vê se dá consulta por vídeo. Não é? Então, há um progresso muito grande e vai continuar progredindo. E a gente não tem nem noção do que vem. Ontem, né, nós tivemos outros colegas, e então eles colocaram, inclusive hoje já se fala de regeneração de órgãos, né, de matrizes de órgãos. Criação dos órgãos dentro da matriz do órgão, tipo uma célula-tronco, que nós não vamos precisar fazer transplante. Com células-tronco. Com transplante de nada que seja usado de material que não seja do próprio organismo, né? A gente deve ao chip, tamanho de uma unha, o grande progresso da humanidade, antes e depois do chip. Antes do chip era uma coisa. Surgiu o chip, a humanidade mudou em todos os setores da humanidade, particularmente no médico. Então, isso vai continuar progredindo. E a medicina vai progredir. O papel do médico, então, como o senhor vê, vamos formar médicos, e o médico, nessa nova formação, com essa nova medicina, o papel dele fundamental... O senhor acha que a parte humanística, ética, de manter o homem tratado como um ser humano? Mas sempre haverá um contato do médico com o doente. Sempre haverá um contato humano. E a parte humana do médico vai estar sempre presente. Porque é inato da profissão. O médico é um ser humano e não tem como modificar isso. Até porque o médico, ele com seus... mesmo à distância, ele está partindo para os seus ensinamentos. Lógico. Porque, como a gente coloca, a gente, durante os 6 anos de uma faculdade, ela amplia seu universo em todos os sentidos, né? Sem dúvida. Né? Em todos os sentidos. Qual o aspecto mais gratificante para o senhor de ser médico? Curar. Ver um doente curado. Ver um doente em que você tratou o sofrimento dele. É a coisa mais fantástica que a gente tem. É uma graça isso. Quantos não ficam colocando o médico como um Deus por causa disso? É verdade. Então é uma coisa fantástica. A saúde é fundamental no ser humano. E quando se perde a saúde, nada você pode fazer. É uma máquina perfeita, né? Sadia. Sadia, né? Seja física e mental.
Física e mental. A saúde é física e mental. Nessa sua caminhada, você poderia citar, quer dizer, você já falou que, no caso, o Hospital Syracuse, em Nova York, e o Hospital Souza Aguiar foram seus grandes hospitais. O Hospital Búfalo de Syracuse, de Búfalo. De Búfalo também. E Siracusa. E Siracusa. Foi onde eu fiz minha base Foram médica. 2 hospitais, então. 2 hospitais. Americanos. Americanos, base médica. A base médica. E o Hospital Souza Aguiar e Moncorvo Filho, foi aqui no Rio de Janeiro. Os grandes hospitais. E teve, assim, alguma figura proeminente como professor aqui e lá, que o senhor se espelhasse, como a gente está fazendo hoje, que a gente sabe que muitos médicos vão estar nos assistindo, colegas, enfermeiros que passaram durante esses anos com o senhor? Aqueles que davam aulas na faculdade, anatomia, fisiologia, farmacologia, os elementos base da medicina, sempre foram professores fantásticos para mim. E eu agradeço a eles sempre por eu ter tido-os como professores, pessoas muito dedicadas em ensinar. Isso. Então, e esses foram os seus grandes ídolos, a quem o senhor reverencia. Os hospitais, a gente teve aqueles que a gente teve contato, cirurgiões, que a gente sempre aprendeu também. Mas já estavam prontos, né? Exatamente. Já estavam já estavam na carreira. Mas você sabe que isso é uma coisa muito linda que o senhor está falando, porque o senhor está reverenciando o professor da formação, né? Mas ele é fundamental. Ele dá a base da coisa. Ele dá a base da medicina. O grande professor de anatomia de quase todos nós, né? Exatamente. O estudo no cadáver, né? Que hoje não se estuda. Hoje não é estudado no cadáver. Mas hoje eles também têm uma estrutura de estudo diferenciado, mas que está também moderna, né? A gente não pode dizer, não está moderna. Está moderna. É diferente? É diferente. Mas é boa, não é má, não. Porque eles têm um cadáver de boneco, exatamente. Mas que eles também podem, que tem todas as qualidades do ser humano. Então dá para ensinar bem, dá para atender bem. Talvez não tenha aquele reconhecimento de quando... Porque o que eu observei, que eu também fiz cirurgia geral, é que nenhum corpo, quando se abre, é igual ao outro. Não. Então, a variedade. Vamos dizer, quando você estuda, você, quando entra numa cirurgia, você não sabe o que vai encontrar. Então, você tem que saber tudo, até as transposições. Exatamente. E reconhecer tudo. Porque ali é que está a chave da tua... ali é a tua tática operatória. É ali que tu vai mudar, se tiver que mudar, para trazer o teu paciente para o sucesso, né? E ali também é onde que começa a lei de Murphy, né? Se começar errado, vai dar errado tudo. Porque a máquina ela é tão perfeita que ela, né? É a minha visão, né? Da sua também, sem dúvida. Cirurgião, né? Me diga uma coisa, teria um caso especial dos seus pacientes para nos contar? Casos especiais? Alguns casos? Um caso gratificante, casos não gratificantes, mas casos que o senhor poderia contar? Sabe, é difícil, porque para mim todos os casos são importantes. Sim, mas às vezes um diferentezinho. Eu tratei, por exemplo, de um grupo de queimados que se queimou na Petrobras. Esse foi, o senhor é conhecidíssimo, né? Então, eu tratei, eram mais ou menos 70 queimados. Eu que tratei praticamente de todos, eu com minha equipe de residentes. Levamos uns 4 anos operando, consertando, modificando as coisas para eles. Nessa época que eu criei um tanque para dar banhos a eles com guincho e criei uma orientação diferente do que se fazia antes.
eu evitava os curativos que aderiam e passei a usar o banho higiênico, o mais higiênico possível, para desbridar as partes queimadas. Então, Mais ou menos em época de 70, né? anos 70. Anos 70. Eu acho que essa sua maneira de tratar o queimado, que o senhor começou dentro do hospital Santa Terezinha Santa Terezinha, e Souza Aguiar. eu acho que isso alastrou, porque eu entrei na faculdade em 73, formei em 78. Desde 77 que eu estava na Andaraí, eu via o nascimento do CTQ. E eles já tinham uma fórmula de tratar que é como mais ou menos tu está contando. É isso aí. Porque eu acho que aí todos os hospitais começaram, os centros de queimados, a observar essa nova técnica de tratamento do queimado, né? Que foi uma revolução. Nossa, eu não sei se é revolução. Foi. Mas a medicina, em realidade, você cria uma coisa e só 10 anos depois é que aquilo vai ser reconhecido. Você vê ali uma filmada, né? Você vê a lipoaspiração. Eu comecei a fazer lipoaspiração no Brasil também, mas eu não tinha, eu não raciocinei bem. E outros foram aumentando, e a gente foi criando. A lipoaspiração hoje é uma coisa que se faz normalmente, de rotina, mas isso já tem mais 20 anos. Então, só muito tempo depois, 10 anos depois, é que um processo qualquer vai criar suas raízes. E virar uma rotina. Na cirurgia plástica. Vou te falar, na América, eu estava no laboratório de pesquisa em que eu estava fazendo cirurgia cardíaca em cães para ver como funcionar o negócio. Então, eu também fiz isso. Eu participei do processo de fundação... De criação da hemodiálise. De criação da hemodiálise. Olha só. Era uma banheira enorme, cheia de tubos que não eram de plástico, eram de celofane, e que corria o sangue por ali. Tudo em animais na época. É mesmo. E hoje, um aparelho pequeno faz limpa, transforma tudo. Então, tudo muda. Depura, quer dizer, só do senhor contar que numa prenhez, numa tubária rota, né? Ou numa DPP, ou qualquer coisa que tenha sido emergência, né? PP ou DPP, emergência sim. obstétrica, e a coisa vem se criando, vem aumentando. Vocês utilizavam, né, o sangue? Interessante que quando eu fiz o reimplante de mão, eu criei um laboratório... Isso é importante o senhor contar. Eu tenho aqui no livro, aliás, o livro dele está aqui na minha mão, é Introdução à Cirurgia Plástica, que ele é da Livraria Ateneu de 1971, publicado. Eu tenho que mostrar isso a todos, porque eu já paginei isso aqui. Nossa Senhora, só tem... Primeiro, eu vou até dizer uma coisa que no contexto ele não falou, né? Mas eu achei, acho que eu vou conseguir achar aqui, que é uma descrição dele. Deixa eu ver. O que é que você está procurando? Não, estou procurando aqui o que é cirurgia plástica, o termo cirurgia plástica. O termo cirurgia plástica, com relação à cirurgia, deriva-se da palavra grega plásticos, que significa o ato de formar e moldar a forma desejada, restaurando a parte deformada. Eu acho que essa etimologia sempre tem que ser falada aqui no programa. Né? Porque a gente está falando de cirurgia plástica e cirurgia plástica. Mas vem da onde? Então tá aqui, vem do grego plásticos, que é o ato de formar ou moldar de forma desejada, né? Eu acho que a palavra desejada fica aí, restaurando a parte deformada. Quer dizer, o próprio conceito, né? Então, aqui no livro do professor, já mostra um implante de mãos. E ele vai falar sobre esse implante de mãos. Ele falou sobre a queimadura da Petrobras,
né? Ah, nossa, é uma entrevista maravilhosa, porque o que ele está falando aqui é um compêndio, né, para a gente, né? Então, são aqui, ó. O pessoal da produção, eu depois vou colocar. Aqui ele tem um implante de mão. Nossa, eu sei que eu não vou conseguir mostrar direitinho aqui. Talvez nessa câmera, não sei. Tá aparecendo a produção? Ali naquela? Tá. Talvez ele chegue mais próximo. Ele vai contar sobre esse implante. Tá bom? Produção? Tá ok? Obrigado. Vamos contar dessa mão. Esse implante foi o seguinte. Eu estava no Souza Aguiar, quando aparece um elemento com a mão no envelope e dizendo que a guilhotina do Banco do Brasil amputou a mão desse rapaz. E o que fazer? Falei, Banco do Brasil? Ele trabalhava no Banco do Brasil, sim. na gráfica do Banco do Brasil. Na gráfica, sei. E falei, calma, vamos acertar isso. Aí eu fiz o primeiro reimplante de mão realizado no Brasil. Isso certamente criou um alvoroço na imprensa. Com certeza. Lógico. E um alvoroço maior ainda nos médicos. Classe médica é fogo, ele é doido. Né? Então... não vai dar certo. Imagina como foi, né? Então, fiz o reimplante, sobreviveu. Infelizmente, passado uma semana, ele teve um infarte no leito que estava. Faleceu, não prosseguiu. Mas foi o primeiro reimplante e isso estimulou a eu fazer um laboratório de microcirurgia no Souza Aguiar. Vou te contar. Conta. A gente fazia em ratinhos, para operar o ratinho e fazer a microcirurgia em vasos. Isso criou uma certa... sei lá, um ciúme, eu não sei como é que se chama. Mas a classe médica, ela é assim, né? Com a parte da especialidade. Mas os ratinhos sumiam. Eu fui descobrir que uma assistente minha era da Sociedade Brasileira de Preservação de Animais. Eu não aceitava que mexia. E essa pessoa sumia com os ratinhos. Meu Deus. Aí aquilo foi, eu acabei desistindo de fazer o... Também entrou no... Não, realmente a gente sabe que há um sacrifício. Outro dia tá passando, inclusive, agora na Netflix, o experimento que foi... Como foi o trabalho daqueles ingleses, o médico inglês, do nascimento da menina Louise Brown, né? Que foi o primeiro bebê de proveta, né? Nossa, aquele grupo tá na Netflix, toda a história. Eles sofreram, tudo professor, pesquisador, para conseguir fazer. Não foi fácil, foram mais de 10 anos, pesquisaram, pararam. Porque às vezes tem disso, às vezes você tem a visão, na ciência tem muito disso, né? Você tem a visão, mas o governo não te dá o apoio necessário, né? Nunca. Né? Você nunca conseguiu nas suas coisas esse apoio, né? Pelo vídeo. Por isso que você queria ter teu hospital, né? Não? Para fazer ajudou minhas bastante. coisas. Me ajudou bastante a fazer as coisas que eu queria. Me ajudou bastante. Eu tenho mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas. Trabalho que eu fiz, trabalho que eu tive. Então, eu gostava disso. E qual era a cirurgia plástica que você mais gostava de fazer? Por incrível que pareça, todas. Todas? Mas eu digo a você, cada uma tem sua particularidade. A de nariz, por exemplo, é de milímetros. Imagino. É coisa de milímetros. Se você não tiver a delicadeza de tirar 1 milímetro, não está bem. Porque para sair perfeito, senão não sai perfeito. É verdade. Já a face, você não pode mudar
a fisionomia da pessoa. E Você como mudam, né? Como não pode, mudam. você tem que manter a pessoa como era antes, nada mais do que isso. Uhum. Não pode exagerar. Você não pode tratar uma pessoa que queira uma coisa do impossível. Virar uma artista de cinema, né? Quantos pacientes... Chega, né? Chega assim, né? Quantos pacientes eu sugeri que fosse ao psiquiatra curar da... Da neurose. Exatamente. Ou da psicose, não sei, né? É um transtorno, né? Então, cada um tem a sua característica. Você fazer Eu tive um senhor que teve um acidente de bonde em Santa Teresa que tirou praticamente toda a pele do pé. O pé ficou em carne viva. Eu fiz 17 operações nele. E olha que o pé... E ele... Não cobrei nada, porque não tinha. Aí, passados uns 10 anos, ele entra no meu consultório apoiando numa bengala, e eu me lembro o nome dele, Ferruccio Gullo, é um italiano, para me pagar, porque recebeu uma indenização por ter se machucado. Então foi pagar para mim, 17 anos depois. Agora você vê que é uma gratidão. Ser decente, Não é? Porque imagina, 17 enxertos, né? Que você teve que fazer. Retalhos, eu fiz retalhos. Vir e tirar da perna e vir trazendo, imagina. Eu levei pele do abdômen para a perna dele. Nossa, fazendo aqueles retalhos em tubo até chegar lá. Coisa formidável. Imagino as suas cirurgias. E casos assim de chegarem deformadas de um colega, de um... Queimaduras deforma. Principalmente nos membros, nas mãos. Até porque atrofia, né? Não, ficam todas contraídas e rígidas. Eu tenho pavor de queimadura. Então... Muita cirurgia de mão eu fiz em queimados. Mas estou dizendo a você, cada caso é um caso específico para a gente. E consertar os erros dos outros. Quando chegava aquelas mulheres que vinham de serviços e porque a maioria dos pacientes de cirurgia plástica é feminina, né? A maioria é 90%. 90%. E tem muito processo psicológico, né? E tem muito processo com casamento, com certeza, né? Você não pode operar uma paciente que deseja mais do que você possa lhe dar. Não pode, né? Não pode. Ela mesma, tem que fazer isso. Não tem. De preferência, conversar com o paciente antes, dizendo como vai ficar e qual é a sua possibilidade de melhorar. E fazer com que ela entenda e aceite. Porque se ela não aceitar, não vai ficar bom. Não vai ficar... É melhor não operar. Não vai ficar satisfeita, então não opera. Ficar. Ela vai se mutilando, né? Exatamente. Acaba, e é o que muitas vezes acontece. Com cara de biscoito. Exato. Eu falo isso, fica com a cara que tinha uma dona biscoito na televisão, que eu dizia assim, aquela mulher fez tanta, e ela era tão bonita quando jovem, uma atriz, que foi ficando feia, por causa de tanta cirurgia plástica. E hoje o que me preocupa é a tal da estética, porque eu que faço estudo urodinâmico, tenho observado. Infelizmente, hoje, não existe fiscalização. Porque até a enfermeira está fazendo cirurgia plástica. Eu convidei o Marcos, seu filho, está injetando, conversar sobre injetando materiais que não são totalmente alheios à utilização. Essa nova forma, né, de modificar o rosto. O lábio, maçãs do rosto, orelhas, etc. Tudo. Isso... A tal da harmonização facial, né? Isso é um perigo. Não, tem até agora médicos se especializando em passar ultrassom para ver os efeitos que causa, né?
Consertar esse defeito é muito difícil. Deve ser. É deve muito ser, difícil. Deve ser. Eu tenho alguns que eu tentei consertar, melhorou, mas é muito difícil. Porque você se injeta, né? Injeta uma coisa que incorpora no organismo. Não cria uma barreira. O organismo não cria, ele incorpora, ele fibrosa aquilo ali, né? Como exatamente. Incorpora e às vezes modifica. E modifica. Modifica, porque por mais que você tenha colocado dentro de uma linha e tudo, você não sabe como que vai ser a reação junto ao osso, né? Hoje a parte de estética tá bem complicada, eu acho. Eu acho. Porque eu vejo dentro da própria urodinâmica, que é um estudo que eu faço, que antigamente eram normalmente mulheres com mais idade, já na fase de que passava pela menopausa, ficando idosa. Hoje tem garota de 18 anos fazendo. 18 anos, 20 anos, 30 anos, e aí eu fui perguntando, né, através da parte clínica, né, que eu preencho, né, e por que essas pacientes perdem urina? Aí eu fui vendo, faz ginástica. Qual a ginástica? Polichinelo e aquela que elas fazem de mirabolante. O produção, como é o nome daquela que vira, que gira, que fazem crossfit e a outra agachamento, que faz uma pressão intraabdominal, a bexiga vai lá embaixo, aí começa a perder urina. Você tá entendendo? Faz uma bexiga. E fora de que aquele rapaz que está do lado ensinando desbebe bastante água, aí fica com uma bexiga hipotônica, que perde urina por extravasamento e é um problema. E os ortopedistas também estão alertando a esses bumbuns, né? Que imagina a deformidade de coluna que vai existir aí no futuro. Infelizmente, o Conselho Regional de Medicina não pode, ou não faz, ou não pode fazer nada para defender o médico nesse particular. Uma maneira de proibição. Essas academias, né? Porque hoje agora a enfermeira pode, fisioterapeuta pode, todo mundo pode, como é que se diz? Medicar. Eu conheço enfermeira que faz cirurgia estética. Cirurgia estética. É mesmo? Tenho, conheço. Então, assim. Não, e tem uma população principalmente que querem ser mulheres, né? Existe toda uma população que precisa e que que isso sai barato, né? Essas pessoas é dolorido. Têm uma veia comercial muito superior à profissional. E, portanto, esses malefícios todos ocorrem. Porque eles querem o dinheiro, é comercial. Mas então, e por isso que eu acho que o canal médico vem com essa importância, sabe, professor? Porque a gente está colocando na mesa entre médicos, daqui a pouco outra entrevista, daqui a pouco o senhor está aqui com mais outro cirurgião que o senhor queira trazer e a gente está colocando os problemas que estão acontecendo. Porque tem que ser colocado. Tem que se colocar assim. Não, porque as pessoas, elas são levadas. Eu vou fazer, a outra tá lá toda bonita. Porque eles só apresentam, ainda mais com a internet, coisas bonitas. Lógico, os defeitos e os problemas não apresentam. Eles não apresentam. E as pessoas estão sendo levadas, porque quando ela entra numa casa dessa, numa birosca dessa, num centro cirúrgico desse, preparado, até que a gente possa dizer clandestinamente... Inclusive... Tem catálogo mostrando os bons casos. Tem os catálogos bons casos. Para convencer o paciente a fazer. Isso é puramente comercial. Infelizmente, né? Infelizmente existe todo esse processo. Agora, vou te fazer uma outra pergunta, porque a gente está indo, né? Fazendo tudo que a gente... da personalidade com quem o senhor trabalhou. Tem alguma personalidade com quem o senhor trabalhou?
conhecido no mundo? Personalidade. Na América eu trabalhei É. com Joseph, cirurgia de mão. Doutor. Stark, cirurgia de face. Que foram teus professores. Meus professores. Na época, né? Exatamente. E os Estados Unidos é muito evoluído em cirurgia plástica, né? Como? Os Estados Unidos é muito evoluído, né? Mais evoluído é o Brasil. O Brasil é mais? O Brasil é mais evoluído em cirurgia plástica que qualquer país do mundo. É mesmo? Graças a você. Graças à exigência da mulher brasileira. É mesmo, professor? É, porque ela exige e você tem que criar uma maneira de chegar ao que ela quer. Não é fazer sem chegar ao que ela quer. É mesmo? É assim, eu conheci no mundo inteiro. O Brasil é líder em cirurgia plástica. A América tem mais volume, porque tem mais população, gente mais com poderes econômicos para fazer. Mas os melhores cirurgiões plásticos estão aqui. Não deve nada a ninguém, pelo contrário. No Brasil. Tem muitos, né? Operação de mama, operação de face, operação nariz, tudo. No Rio tem muitos, né? Bons, né? O Brasil tem. Muitos. Brasil. Acho que todos os estados brasileiros já tem cirurgia. Eu fui um dos fundadores do Hospital Nossa Senhora do Loreto, na Ilha do Governador. Sim, e nós fizemos um trabalho há pouco tempo agora de bucomaxilofacial com um dentista de lá sobre lábio... a gente não pode mais falar. Eu operava lá muitas fendas palatinas. Fenda palatina. E fendas labiais. Eu fiz mais de 200 delas no Hospital Nossa Senhora do Loreto. E nós trouxemos um médico de lá para já fez um programa e está convidado para fazer outro, doutor. Como é o nome dele, produção? Que fez o programa, Alexandre Ribeiro. Ele é paulista. Não conheço. Ele é um rapaz novo, mas que está trabalhando lá. Eu fiz muita cirurgia em criança. Eu fazia... Como a gente era... Antigamente se fazia tudo, eu fazia genitália, hipospádias, fazia as aberrações, todas as aberrações tipo congênitas. E lá no Loreto? Lá no Loreto. Tá, inclusive... Imagino quantas cirurgias lá deve ter essa tua passagem pelo... O Loreto é um hospital interessante mesmo, né? Porque... Eu fui um dos fundadores dele. É mesmo? E ele é um hospital que ele está ligado ao governo, né? Ao Rio de Janeiro, ao Rio município. De Janeiro. Ao município. Ao município. Estado. É interessante, porque ali tem essas anomalias congênitas todas, né? É um hospital interessante para a gente mostrar o trabalho deles, né? É aqui muito importante. Agora, algum caso dos seus pacientes especial, tu já contou a história do que veio te pagar 17 anos, mas tem mais algum caso especial de algum paciente que tu lembre? Não? Agora, daqui a pouco tu vê. Tem um. Tem um? Eu operei um tumor de mandíbula numa moça, que eu tive que reesculpir a mandíbula dela. Fiz 2 ou 3 operações nela. Isso nos anos 70. Quando eu me aposentei do Souza Aguiar, há uns 15 anos atrás, eu precisava de um documento lá de Brasília para comprovar que eu trabalhei no Ministério da Justiça, que eu trabalhei no hospital em Quintino, tem um...
Tem, em Quintino tem. Que era um hospital também do governo. do governo e para infratores, menor Piedade, Hospital da infrator. Piedade. Ah, de Quintino tem menor O 15, infrator. 15 de novembro, uma coisa assim. Eu trabalhei lá. Bom, para essa moça eu precisava de um documento. Aí eu escrevi para Brasília pedindo esse documento. No mesmo dia me telefonou essa moça que eu operei da mandíbula, dizendo, doutor Badinho, vou mandar amanhã para você. Tá vendo? Me mandou imediatamente. Um desfecho fantástico. Mas isso são os anos, né? Isso é a bondade do seu coração, que o paciente ama e diz, não, é o doutor Badinho que tá precisando disso. Não, mas as O pessoas médico são nunca assim. pode negar tratamento. Não pode. Nunca, a ninguém ele pode negar. Ele pode não ter condições de fazê-lo. Eu falei isso. A coisa mais importante de um médico, eu vou repetir quase que em toda entrevista, é dizer o não sei. É o falar não sei, passar para outro. Exatamente. Quando não tiver a capacidade. Se você não tiver condições de fazê-lo, é outra coisa. Muitas vezes, condições de interná-lo em algum lugar. Mas não deve negar o tratamento. Não, negar não, mas deve orientar. Exatamente. No mínimo orientar, porque Exatamente. o meu irmão foi salvo porque o doutor, eu conto essa história sempre, um médico foi o que me incentivou a fazer medicina. Vamos assistir, vou dizer, ela fala a mesma coisa, mas foi um médico que dizia assim para minha mãe, Dona Helena, eu não posso curar o seu filho, era uma meningite. O senhor tem que levar seu filho imediatamente. Pelo menos orientar. Doenças infecciosas. E meu irmão foi curado. Aí eu fiquei olhando para aquele homem que parecia um deus. Eu digo, você é médica? Porque meu irmão ficou bom depois de um mês. Quer dizer, essa humildade, ele atendeu, ele acolheu. Mas depois do acolhimento, dele ter examinado todo, ele teve a humildade de dizer que não sabia, porque também não acontece aberrações, não é? Certo. Isso é uma coisa que ele tem. Agora, o acolher é muito importante. Como você equilibrou a tua vida privada, essa vida profissional espetacular que o senhor teve, com a vida de família que o senhor teve pela sua história, o senhor tem, né? Quantos filhos? Como é que são os filhos? Eu tive 4 filhos, 2 casais. Um é médico, uma é arquiteta. Cadê os filhos dele? Um é economista e uma era atriz. Trabalhou na televisão, trabalhou no teatro, fez a Noviça Rebelde, por exemplo. Olha lá, sua família. Família bonita. Ficou faltando o neto, que depois vem uma foto sua com o neto, seus 2 filhos ali, né? Mas essa filha não está aí, faleceu. Faleceu tem 8 anos. Aqui era atriz? Atriz. Então, 4 filhos fantásticos, muito apegados a mim. Me tratam com tanto carinho que eu fico até sem saber o que fazer. Mas porque eles te amam, né? Entendeu? Não, é um zelo que incomoda. Vamos fazer depois um programa sobre isso, sobre o idoso, sobre como que a família, como é que se diz? Absorve o idoso, né? É um zelo tal que às vezes incomoda. Às vezes você quer ficar sozinho. Todo idoso está dizendo atualmente que às vezes precisa ficar sozinho. Há poucos dias meu marido queria colocar para o meu neto, para o meu filho, que o idoso tem que ficar sozinho. Olha, eu tenho aqui tantas fotos. Esse foi do livro, ali da família dele, do neto dele, que também ele operando. Vamos passando as fitas que a gente vai... Aqui, esse é o Ele Pedro, faz ortopedia. Né? Faz ortopedia, trabalha lá com o senhor no hospital, né? Então, vamos na ordem, porque eu tenho uma pergunta que é como ele equilibrou a vida dele
qual o segredo que ele tem, qual a atividade. Olha, esse é o Marcos, o Pedro e ele. Isso. Isso daí é o grupo médico, né? É, Então, o Pedro é filho do Marcos. filho do Marcos. Tá. Agora vamos voltar. Vamos ver o hospital? Nós colocamos a família e a esposa. Vamos botar ela na esposa. Ó, ele. Como é a sua? Dirce, né? Dirce. Dirce, porque eu vi que eles fizeram uma homenagem ao Senhor outro dia, né? E como você conheceu ela logo na época da faculdade ou depois? Não, eu era penetra de festa. Tá ótimo. Um aniversário eu ia, me arrumava direitinho, penetrava nas festas. Como eu gostava muito de dançar, eu dançava com todo mundo ali. Então aquilo. Porque de E lá na Tijuca, né? Só morava na Tijuca mesmo? Tijuca. Ele penetra de festa na Tijuca. De um modo geral, nessas festas, os rapazes ficam isolados. Não vão tirar as moças. Não vão. As moças ficam ávidas por uma dança, E naquela época tinha muito clube. Era o Grajaú, o Grajaú Vila Isabel. Eu sou um dos fundadores do Clube Vila Isabel. Tinha também o Tênis Clube da Tijuca, o Caute, então, o América. Era comum as mulheres ávidas por para dançar e os rapazes batendo papo longe. Até hoje é assim. Até hoje é assim. E eu não, eu ia, tirava, dançava, etc. E agradava todo... paquerador, né, professor? Mas era muito bom, né? Nossa, uma época fantástica. Tá certo. Então, o senhor era o... Eu conheci minha mulher... Era o arroz de festa que ela pegava, né? Tá certo. Então, essa minha mulher é uma dessas que eu encontrei numa festa. Mas ela tinha algo especial, né? Sempre tem, né? Sempre tem, ela é bonita, né? Tá certo, olha ele com ela. Tá. Outra foto, deixa a gente olhar juntos, porque está sendo ótimo. Tá? A família que nós já vimos, os filhos, o neto. Vamos às fotos. O Hospital Badim, né? Original. Esse é o original, o primeiro hospital. Tem as escadinhas que sobe. E aí tem esse prédio, né? Aí ele fez mais um pouco do lado desse. Ficou esse prédio no meio, mas tem uma passagem por dentro. Aí ele fez um prédio novo. Ele, nesse hospital antigo, vamos passar a imagem desse hospital antigo por dentro. Não tem problema, porque o hospital antigo, muito mais simples, mas ele aí já fazia todas as cirurgias dele e ensinava, né? E depois agora o hospital mais novo, né? Esse hospital tem de tudo. Ele é lindíssimo. E tem a passagem para o outro. Aquele prédio ali é difícil, não conseguiu de jeito nenhum. Eu construí esse prédio porque fui comprando as casas. Era uma avenida e acabei comprando toda a avenida. E comprei a loja do prédio que ficava entre um bloco e outro. É a loja que eu passo por dentro dela para ir para um lado e para o outro. Dentro da loja. Que ali na Tijuca tem sempre o prédio com loja embaixo, né? Então, o que acontece? Infelizmente, eu fazia uma denúncia aqui meio ruim. Não, pode falar, aqui o senhor pode falar tudo. É uma dificuldade tirar o habite porque eu tenho uma passagem por baixo. É mesmo? Vamos conseguir, porque eu sou insistente, fico em cima. E olha que é um hospital que só ajuda as pessoas, né? Então, numa feita, quando eu iniciei pra você ter uma ideia, eu fiz o Sírio-Libanês, inaugurei em 1972. Fui ter o alvará em 1981. Pois é. Teve um fiscal que pregou na minha porta um aviso de fechar o hospital, senão ia ter uma multa diária. Eu perdi a cabeça. Peguei ele pelos colarinhos, joguei contra a parede e falei, olha, moço, tira isso daqui, porque isso aqui é um hospital, não é um rendezvous. Agora. E fui para
a administração conversar com o chefe. Na semana seguinte, me deram o alvará. Para você ver como é difícil a burocracia no Rio de Janeiro. A gente não pode nem falar que é só burocracia, né? Porque são Sim. outras cositas. Eu sei. Infelizmente. Eu sei. O que leva a isso, eu sei. Mas o fato é esse. Então, Mas isso daí que o professor está falando, se Deus quiser, vai ser resolvido, porque a gente está aqui agora, vai ser falado. Você está entendendo que a gente tem que ser resolvido. O que é bom para as pessoas tem que ser falado, professor. Exato. Não é? É o que eu disse. Não tem como. As pessoas têm que se ligar nisso. É um hospital que funciona. Minha mãe ficou aí internada, praticamente 2 meses entre ir e voltar. Morreu super bem assistida. Eu sei. Bom, deixa isso para lá. Vamos tratar de medicina. Vamos tratar de medicina. E agora aqui, como equilibrou sua vida? O segredo de você ter equilibrado essa vida? Qual o segredo? A vila? Não. Qual o segredo que você equilibrou sua vida profissional com a vida pessoal durante tantos anos? Trabalhando, fazendo as coisas. Mas teve algum hobby? O senhor tem algum hobby? Não tem hobby nenhum. Não tem hobby. Meu hobby é ficar com a família mesmo. Exatamente. Nas horas vagas que sobra, é ficar com Meu a família. hobby era penetrar em festas. O hobby de jovem, mas de adulto também continua penetrando em festa, professor. Isso é muito engraçado. Tá ótima essa história. Bom, tem, né? Tem hobbies que duram para sempre, né? O que vamos fazer, né? E vamos pensar, o que o senhor pode falar dos médicos de hoje? Tem médicos fantásticos, tem. Lamentavelmente, as escolas de medicina mudaram. Se não me engano, da Revolução para cá, criaram escolas de medicina até em fundo de quintal. Vou te dar um exemplo. A Escola de Medicina de Teresópolis me convidou para ser professor de cirurgia plástica. Eu fui lá, conversei com eles e, no fim, o diretor ou quem, falou, olha, eu perguntei, e quanto que eu vou ganhar nisso? Qual é o meu vencimento disso? Falou, Badim, nós não podemos pagar mais do que 2 salários. Eu falei, então não se preocupe, eu não quero e vou continuar vindo trabalhar para vocês. 6 meses depois me aparece um rapaz para fazer residência comigo. Só pediu que não podia um dia na semana. Por quê? Porque dava aula de cirurgia plástica na faculdade de Teresópolis. Então, o que esse rapaz estava ensinando? Meu Deus do céu! E assim foi o tipo de ensinamento que se criou. Então, faculdades que praticamente não aprendem nada, aprende o básico. Mas de lidar com o paciente não aprende. Eu tenho plantonistas que mal sabem dar uma injeção na agulha, uma injeção na veia. Então, não se aprende mais na escola, se aprende no hospital, fazendo a residência, fazendo a pós-graduação. E está tão difícil hoje em dia, né? E muitas vezes, essas pessoas que vão fazer pós-graduação estão trabalhando, têm que ganhar dinheiro, já estão casados, têm filhos e não aprendem a medicina adequadamente. É verdade. Infelizmente, tem esse grupo. Atualmente tem mais de 450 escolas de medicina no país. Em 96 tinha 45. E aí, a intenção comercial supera a profissional. Tem uma estatística que diz que em 2030 nós vamos ter 1 milhão de médicos. Tu já imaginou? Tudo bem, mas que se aprenda, que se faça... O negócio Tomara tenha, mas que se aprenda, que faça direito. E qual a sua opinião, que a gente está indo para o final,
Qual a sua opinião sobre programas como esse que nós estamos fazendo? Isso é divulgação. Não é? É ótimo. Tá gostando? Excelente. Então. Quem não se comunica, se trumbica, já devia chacrinha. É verdade. Tem que comunicar, tem que falar, tem que dizer. Vamos trazer tem mais que exigir, médicos, né? Tem que exigir as coisas. Tem que apelar para as coisas. E na medicina é um mundo tão grande, Lógico, né? não. Se a gente parar para pensar que o Brasil tem 5.560 municípios, né? Exato. Em que tem médicos dentro do programa de atenção básica, em todos esses locais, seja no mais longínquo local do Pará, ali perto de Marajó, ali perto das usinas, das madeireiras, seja no Amazonas, seja no Alto Xingu, em todos os locais tem médicos que fazem parte dessa atenção básica. E que nós temos na cidade uma concentração de médicos que estão dentro do meio universitário, que são os médicos que fazem as suas viagens internacionais, que recebem os consensos. Mas isso não é só culpa do médico. Por que ele não vai e fixa no interior? Porque ele chega no interior, não tem um lugar, um hospital bom para ir, não tem um remédio que deseja, não tem apoio nenhum. Então ele não fica lá. Para chegar lá e fazer a medicina de curandeiro, ele prefere voltar para a cidade. Não, mas é isso que eu estou falando. Então o nosso trabalho aqui de divulgar, tem que divulgar para eles, de divulgar os consensos de cada especialidade, isso é bom, com os médicos que vão a congressos e são os pesquisadores, eu acho que é um papel fenomenal que o Canal Médico faz, não fazendo esse projeto único, assim, é uma pessoa que faz, não, somos vários médicos fazendo nesses debates. Exatamente. Nos debates como se faz em congressos, né? Aliás, que não se faz em congresso. Quando o debate começa a ficar bom em congresso, acaba, né? Porque ele tem sempre assim, congresso é assim, começa a expor todo o seu trabalho, aí aqueles convidados pagos pela indústria, essa é a realidade, os pesquisadores aí falam, fica aquela plateia escutando. Aí, agora nós vamos abrir para debate. Aí tem um que fala, mas isso assim, um que está realmente na dúvida. Aí o outro, uma pessoa da mesa responde, não, né? Aí o outro vai e fala. Quando a coisa começa a esquentar e fica boa, aí vem o organizador do debate. Não, agora está ótimo, vamos acabar. Isso daí é que não pode. Tem que existir o local do debate. Tá certo. Não é? Tem que ter. Para que a coisa evolua, né? Tem que ter opiniões distintas. Opiniões distintas, escolas distintas. Eu me lembro que quando eu estava fazendo trabalho com o Instituto de Ginecologia, a gente aqui no Instituto não podia, a gente tinha o professor Pascoal, o grupo de hormônio, o professor Canela, não, o professor Miaíra, não, o Rio de Janeiro é contra hormônio, São Paulo era a favor de hormônio, tem que discutir. Então sempre se discutiu isso. Agora, o senhor gostaria de sugerir outro grande mestre, algum amigo seu, seja da cirurgia plástica, ou seja de outra especialidade, mas que tem assim uma experiência que nem a sua para a gente trazer? Na minha idade, os meus colegas, ou minha faixa etária, o que não se aposentou faleceu. Então, e da turma mais jovem, eu não sei quem pode se destacar. Sei. Eu vivo praticamente no meu hospital. Eu não ando mais correndo os hospitais pelo Rio de Janeiro, como eu fazia quando eu era mais jovem. Então, eu me limitei. Então, vamos trazer do seu hospital, né? Mais um do seu hospital. Lá tem. Lá tem um professor de clínica médica muito bom, né? Tem um cirurgião geral que é muito bom. Também. Vamos convidá-lo, né? Exato. Aí você, quando chega lá, diz, ele hoje deve estar na Inglaterra. É mesmo? Foi lá fazer... Está voltando. Fazer um programa de cirurgia geral, ainda não fiz. E é uma especialidade que tem mais médicos no Brasil, é cirurgião geral. Até porque em todo o Brasil tem que ter,
praticamente em cada cidade tem que ter cirurgião Ele geral. é geral mesmo, é de cima a baixo. É, que bom. Ó, o Guilherme já está convidado para o canal médico, Guilherme, lá da Clínica Badim, né? Da clínica não, do Hospital Badim, perdoe, hein? Que a clínica ele não quis. Ele começou e foi o visionário de ver o hospital. Isso? Eu tinha uma clínica em Botafogo, na rua Henrique Novaes, com os colegas. Como eu não podia fazer o que eu queria na clínica, eu construí o Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês ficou mais sem condições, fiz o Badim. Fez o Badim. O primeiro. Queria coisa melhor, fiz o segundo. Pois é. É isso aí. Então, nisso o senhor está evoluindo cada vez mais. E agora parece que o senhor comprou de volta o Sírio-Libanês. Comprei de volta. Aí, agora o senhor vai fazer uma mudança generalizada. Não, lá não vai ser hospital. Lá vai ser outra coisa, porque a condição física não serve para o hospital. Tem um corredor de 1,60 m, eu quero com 2,20 m. Entendi. Não dá para abrir. A condição física não serve para o hospital. Tá. Mas serve para clínica, serve para almoxarifado, serve para uma série de coisas. É um espaço que a gente vai criar. Que ótimo. Bom, mas tudo a gente esgotou. O senhor quer falar mais alguma coisa dentro da nossa acho que você já me sugou todo. Obrigada. Eu só tenho que dizer assim, eu estou me sentindo super feliz de estar eu estou, claro, para mim é fantástico. Um dos marcos da cirurgia plástica, né, no nosso país. É raro que a gente tenha a oportunidade que você me deu. Nada. Não vai vir mais vezes. É raro, sabe por quê? Porque as perguntas sempre são limitadíssimas e você não tem como ficar à vontade de dizer outras coisas. Porque é aquele negócio, né? Faço parte do grupo, né? Exatamente. Esse fazer parte foi muito bom, faz eu gostei parte muito do problema. Eu agradeço. Não é uma repórter de nenhuma. Nós somos o canal médico. Eu agradeço imensamente essa. Tá certo. Eu fiquei encantada com a sua história. É uma história de vida, de sucesso, de perseverança. E eu quero que venham mais histórias dessa para o canal médico. É um exemplo para os colegas médicos e eu gostaria muito, muito, muito que todos assistissem a sua entrevista e eu gostaria de saber que o senhor deixasse aqui naquela câmera uma mensagem para os médicos de hoje, uma mensagem para os nossos ouvintes, que tanto são médicos, como enfermeiros, como psicólogos, como fisioterapeutas. Bem ali naquela câmera. Primeiro, eu acho que os médicos têm que se dedicar com afinco, com obstinação, com vontade, com perseverança para conhecer medicina e poder atender aos seus clientes da melhor maneira possível. Hoje a especialização é fundamental, mas que esse especialista tenha noção das demais especialidades para saber a quem indicar e como dar conselho quando não puder tratar seu paciente. Primeira coisa é isso. E que tenha, acima de tudo, um interesse profissional e que não tenha interesse comercial. O dinheiro virá às suas mãos de qualquer maneira. É só trabalhar que ele vai bater você, vai ser compensado sem dúvida nenhuma. Nunca negue tratamento a quem você possa dar. Muito obrigada, professor, de o senhor estar aqui com a gente. Só tenho a agradecer. Tudo de bom, tudo de bom. Olha, muito feliz, muito feliz. Falo assim, falei fora do microfone, como eles não gostam, mas eu tenho que apertar a sua mão, aí eu fui aí apertar a sua mão. Tá bom. Muito obrigado, gente. Muito obrigado também pela audiência. E não esqueçam, de novo, que curta, comente, compartilhe e acione o sininho que o pessoal da produção vai colocar aqui embaixo,
que é para poder nós multiplicarmos. Parece que tem alguma coisa sobre algoritmo, o algoritmo entender e mandar para as pessoas certas. Olha que eu estou ficando esperta, tá vendo, gente? Um beijo para todos. Quando crescer vai fugir de casa. Vou fugir de casa. Tá certo.